jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos. Sabe o que é pronome? Não se lembra? Então, calma, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação pra quem? Pra você que... Eu falo de pronome relativo, você só lembra do pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e olhe lá. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, você já sabe, inscreva-se e envie a sua redação aqui, porque quando você envia a sua redação, você vai conseguir, jovem, ter a minha correção. E com essa correção, a gente vai poder te ajudar com a nota 1000 ou com a nota 900 ou 800... Pelo menos 800 eu consigo te ajudar. Suave? Então inscreva-se que hoje você vai entender uma coisa interessante lá para competência 4. Quem está estudando redação do Enem sabe que ela é corrigida a partir de 5 competências. Essas 5 competências aí estão olhando cada uma delas para um quesito dentro do texto. A questão de usos de pronomes relativos tem a ver com a coesão do texto, com você aumentar a coesividade do seu texto. Para aumentar a coesividade, você tem que usar esses pronomes relativos. Então vamos só definir aqui o que são os pronomes relativos. Olha só, os pronomes relativos são esse tipo de uso do que, principalmente, o que a gente chama de pronome relativo. Ele pode ser um pronome relativo, ele tem outros usos na análise sintática, mas aqui, para a redação, ele vai estar sempre, então, retomando algo. Como assim retomando algo? Ele vai estar retomando, geralmente, uma pessoa, ou um objeto, ou um lugar, ou um período de tempo. Então, quando você fala assim, ó, esse é o problema que mais aflige a sociedade. Esse que, ele tá retomando o problema, para você não ter que escrever esse é o problema que aflige. Tá vendo que o que, ele é necessário? Até agora na fala eu precisei usar. Então vamos entender que o pronome relativo, ele retoma algo já dito, ou no caso da redação, já escrito, tá certo? Você tem que ter isso em mente, para você entender que o pronome relativo ele vai estar sempre retomando algo que já foi entregue na sua redação. Pronto, tendo isso em mente, tendo dominado esse conceito básico sobre pronome relativo, o que você tem que tomar cuidado? Com algo chamado queísmo. O que é o queísmo? O queísmo é quando você usa que para todas as situações que você precisa usar um pronome relativo, e você só usa o pronome relativo que. Na nossa fala, é normal a gente conversar com seus amigos, etc. É normal você usar o que, tá bom? Na escrita, principalmente na escrita da redação Enem, ou FUVEST, UNESP, aí qualquer tipo de texto dissertativo, argumentativo, que é de processo seletivo, não. O queísmo tira muito ponto, no caso do Enem, na competência 4, tá certo? Então toma cuidado com o queísmo, ou seja, a repetição do que. Perceba, existe uma possibilidade de você usar o que, mas com o auxílio de algumas preposições. Vou te mostrar na prática, olha só. Aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição desse site que é do Ministério aqui, dessa página do Portal MEC, em que especialistas analisam 7 redações nota 1000 no Enem. Então tem essas 7 redações aqui, ó. Clicando, a gente vem parar nessas redações. Eu separei 2 aqui, uma dessa Carolina Mendes Pereira. Carolina, parabéns aí pela sua nota 1000. Você já deve estar terminando a sua faculdade, porque isso é de alguns anos atrás, mas ainda assim é uma nota 1000, tá? Perceba, se eu der um Ctrl F aqui, ó, e procurar pela palavra que, pela conjunção que, eu vou achar aqui, ó, já na redação dela. E demonstrar o que, então tá vendo? O que tá sendo como pronome relativo de algo que já faz parte do contexto dela. Aí, olha só, assim, sabendo que... Então, perceba, tem usos do que vão ser usos de pronome relativo, tem usos do que vão ser conjunções, no caso aí, ligando 2 orações, tá? Perceba que quando eu procuro outro pronome relativo do tipo qual, vamos procurar o qual aqui, ó, que é uma possibilidade. Aí a gente já vai ter aqui, ó, discurso filósofo Jürgen Habermas, no qual que?
no discurso. Perceba que o domínio de pronomes relativos vai te ajudar a deixar a tua redação mais coesa, mais fluida do ponto de vista da leitura do corretor e vai poder fazer uso de uma variação desses pronomes relativos. E aí, nesse caso, eu volto para cá. Se o que está retomando algo já escrito, o a qual ou o qual, o que eles vão fazer? Eles vão retomar também, ele retoma, porém, deixando explícito a pessoa, né? No caso, ou o caso aí, o gênero, porque pode ser também algum objeto que, no nosso português, a gente sabe que os objetos têm gênero masculino e feminino, como a câmera e o computador, tá bom? A gente tem isso na nossa língua portuguesa, você falante nativo da língua portuguesa já sabe. O uso do a qual ou o qual, assim como está aqui, ó, no qual, tem a ver com o quê? Com ele não usar o que para não cair no queísmo e conseguir também fazer aí a relação, a referência a algo já dito antes, o discurso aqui nesse caso, tá certo? Então, pensar que o uso dos pronomes relativos, eles vão vir para aumentar a pontuação na competência 4, que é a competência de coesão. Tá me acompanhando? Tá me acompanhando, jovem? Se você tá me acompanhando, eu já te peço o quê? Pra você se inscrever no canal, pra deixar aquele like, porque a tua ajuda vai ajudar outras pessoas. Você se inscreve no canal, você compartilha, ou você só se dá um curtir, esse robozão que é o YouTube, ele vai entender que essa aula vai ajudar outras pessoas. Por isso eu te convido aí a se inscrever e também a curtir, tá certo? Voltando aqui, vamos ver então a diferença agora para o uso do pronome relativo quem. Por quê? É uma variação, na verdade, né? Ele pode ser um pronome interrogativo, quando você está usando assim, quem perguntou sobre isso, quem fez isso. Mas aqui no uso dos pronomes relativos, a gente está se referindo ao seguinte, quando você tem que retomar uma pessoa já dita na sua oração, na sua redação, numa oração anterior, tá bom? Então ele retoma, só que ele retoma uma pessoa. E aí você tem que ter em mente que, ao retomar um substantivo aí, que se refere à pessoa, ele vai ser, às vezes, precedido do quê? De preposição. Então, muitas vezes você vai achar assim, ó, por exemplo, coisas do tipo que você pode usar na sua redação, essa é a pessoa de quem a lei precisa cuidar. Então, ou esse é o público de quem a lei precisa cuidar, porque quem cuida, cuida de. Por isso esse de vai para frente do pronome relativo. Esse é um dos erros que faz as pessoas cometerem o queísmo. Elas usam o que e comem, ou né, no sentido metafórico, elas acabam sumindo com essas preposições, a que, de que, em que, e aí acabam cometendo o queísmo, que é essa repetição. Então, vamos lembrar, o que, ele é importante. Porém, dependendo do verbo que ele está se relacionando, ele vai precisar de uma preposição. Então, se você não domina ainda as preposições, tem que dar uns passos para trás aí, beleza? Ah, não, aí não. Aí a gente tem outras formas, como o quanto. O quanto, em geral, ele vem como forma de locução, tá? Do tipo, tudo quanto, todos quanto, tanto quanto, tá certo? Então, ter esse cuidado, porque ao trabalhar com o quanto como pronome relativo, você vai precisar usar, então ele usa mais locuções. Ou seja, o que é uma locução? Locução é quando você junta duas palavras ou mais para ter um sentido só, para passar uma informação só. No sentido aqui do uso do quanto, tem a ver tipo assim, ó, tudo quanto disse a Constituição é necessário para a cidadania plena. Tá vendo? Tudo quanto. Então, o tudo foi necessário para eu poder usar esse quanto aí, tá certo? E aí tem também a questão de variação de gênero, variação de número, vai depender do seu uso na sua redação, certo? Então, toma cuidado porque quando você vai usar o quanto, ele tem que vir com essa questão de retomar quantidade, né? Para retomar, às vezes, questões de não só quantidade, mas de algo que você consegue mensurar, não necessariamente só por números, mas às vezes por intensidade. Então, esse exemplo que eu dei sobre a Constituição, tudo quanto consta tudo quanto disse a Constituição precisa ser
de fato exercido, entende? Então tem essas possibilidades aí. Obviamente vou te convidar ao quê? Vou te convidar a conhecer, o link tá aqui na descrição, o meu site de correção de redação, de ensino de redação, é um método de redação. Aqui você tem acesso à explicação do método, tem um vídeo aqui explicando, tem aqui te mostrando como que vai ser sua jornada, tem aqui uma ancoragem de preço para você entender quanto que você está adquirindo, que né, eu dei mais de 90% de desconto com relação a esse preço que seria o normal de ser cobrado. Você tem acesso a bônus, você tem acesso a podcasts, você tem acesso a garantia de 7 dias, então te convido a conhecer o método Redação 4 Passos. Por quê? Porque o método Redação 4 Passos, se você está entendendo o meu jeito de explicar aqui, com certeza com esse valor mínimo, que é o preço de uma pizza hoje, você vai adquirir um método que tem mais de 60 aulas e que vai te ajudar a melhorar a sua redação, tá certo? Então te convido aí a conhecer Redação 4 Passos. E a gente chega no uso do cujo ou cuja, que muita gente evita usar por ter esse receio, né? Por ter esse receio de, eu não sei com quem que combina, quando combina, como combina. Primeiro, você tem que entender que o cujo, ele estabelece, normalmente, uma relação de posse. Então, quando você está usando o cujo, você está dizendo que alguma coisa é de posse de outra coisa, ou uma pessoa é de posse de outra pessoa, no sentido figurado, do tipo pais, né? Então quando a gente fala assim, eis a criança cujos pais precisam responsabilizar-se pela introdução no mundo da leitura. Esse cujos é cujos no plural, por quê? Porque eu usei a palavra pais, mas eu poderia usar assim, a criança leia o livro cuja capa é chamativa. Entendeu? Então, cuja capa, porque capa é feminina, entende? Então, o uso do cujo ou cuja tem a ver com uma relação de posse, tá certo? E essa relação de posse, ela passa por flexão, ou seja, flexão de gênero, então pode ser cujo ou cuja, e também flexão de número, no sentido de singular ou plural. Então pode ser cujos ou cujo, né? Cujas ou cuja, entendeu? Então, é importante isso. Mesma coisa sobre flexão de gênero e número, acontece aqui para o quanto, tá certo? E aqui a gente percebeu também que o qual, a qual é justamente para deixar explícito o gênero aí do que a gente está retomando com esse pronome relativo, beleza? E aí indo direto pro onde eu quero chegar? No seguinte, o onde é para quando você precisa retomar um lugar. E isso é um erro que tem acontecido em muitas redações que a gente vê, porque os alunos tentando, os estudantes tentando melhorar, eles acabam, não vou usar o que. Só que não usando o que, acaba usando o onde, quando não está se referindo a algo de local anterior. Né? Então, na prática, eu tô falando do seguinte. Então, quando a gente fala assim, ó, já acabou a festa onde ficam os milionários. No sentido figurado, né, dessa coisa. Vamos pensar que a redação é sobre taxação de grandes fortunas, tá? Então, já acabou a festa onde? Então, porque a festa, supostamente, né, fazendo esse papel metafórico de um lugar, ou, por exemplo, quando eu digo assim, já saiu do prédio onde ficam os estudantes. E esse onde aí, então, retomando o quê? O prédio. Então, perceba que você usar pronome relativo, jovem, me acompanhe, você que aqui tá entendendo a minha forma de explicar. Usar pronome relativo tem uma interpretação. Você não tem como usar um pronome relativo de lugar quando você está falando sobre uma situação. Não me diga! Sobre situação, você pode usar o em que, o na qual, o qual. Agora, esse onde, olha só, ele tem, assim como o quando, ele tem uma possibilidade de você usar também o em que. Por quê? Porque o em é uma preposição que refere-se a lugares. E aí, quando você usa esse em que, então vamos dizer, poderia ser, já saiu do prédio em que ficam os laboratórios, entendeu? Você pode também usar isso. Então, o em que, às vezes você já usou o onde, numa linha acima, 2 linhas acima, no período acima, aí para você não ter que repetir o onde, você pode usar o em que. Então, essa é uma dica importante também. Por quê? A competência 4, ela tá olhando para adequação, sim, vou até voltar aqui, ó. A competência 4 tá olhando para adequação do uso dos pronomes relativos.
E além da adequação, ela está olhando para o quê? Para a variação, ou seja, a não repetição. Se você repete conectivos desse tipo, pronomes relativos desse tipo, que funcionam como conectivos entre duas orações, você perde ponto na competência 4. Competência 4 tem um máximo de 200 pontos. Tem ali umas lógicas para você poder alcançar esses 200 pontos. Uma lógica, vamos dizer assim, principal é você usar variedade e não repetição, tá? A variedade e a não repetição aí estão meio como pleonasmo, né? Aqui, no caso, já tá como uma repetição. Mas o que eu quero dizer é que você tem que fazer uso variado dos pronomes relativos. Tá me compreendendo, jovem? Sim. Eu tenho certeza que sim. Então vamos ver já o quando. Então o quando tá fazendo o quê? Ele vai retomar, né? Ele vai retomar, então, tempo. Ele vai retomar, geralmente, alguma coisa que já aconteceu antes, né? Então, e ele também é equivalente em que. Então, quando eu falo assim, ó, isso ocorreu no Renascimento quando se adotou o racionalismo, por exemplo. Você tá dando a sua contextualização na introdução e tá definindo a sua tese, às vezes acontece de você precisar fazer uma retomada de algum tempo na história, já que você usou na sua contextualização algo como o Renascimento. Então, isso ocorreu no Renascimento quando se adotou o racionalismo. Então, o uso do quando vai estar retomando alguma coisa relacionada a tempo, tá certo? Então, bem simples, né? E aí, de novo, o que você tem que ter em mente é a interpretação. Você não pode usar o que à torta e à direita, mas você pode usar quando ele é necessário. E você tem essas outras variações aqui que eu tô te apresentando para você retomar algo dito, já que você entendeu que pronome relativo é um pronome que retoma algo já escrito na sua redação. E aí a gente chega nesse último aqui exemplo de hoje, que é o como. Como que você vai usar o como? Olha só, ele é equivalente a com que. Então, assim, geralmente ele vem precedido de palavras de modo, maneira. Então, olha só, a população não gostou do modo como ele tratou da pandemia, entende? Aham. A população não gostou do modo como ele tratou. Perceba que na fala você usa o do modo que ele tratou a pandemia. Você vai entender, eu vou entender, na fala, tudo bem. Na escrita... Não! Não. Na escrita você precisa usar o pronome relativo adequado. Cada um deles tem umas certas características, e essas características você vai ter que levar em consideração na hora de escolher o pronome relativo usado na sua redação, tá certo? Então, voltando aqui para os textos que a gente pegou como exemplo, de novo dando um Ctrl F aqui para procurar, então a gente já viu que nessa redação da Carolina, ela fez alguns usos do que, só que, ó, com outros usos aqui, como o já que, o que. Então, perceba que tá distribuído. A mesma coisa acontece nessa aqui, desse Matheus Martins, ó. Que, só que tá espaçado, percebe? E ainda assim ele encontrou a redação nota 1000, ele chegou na redação nota 1000, 2 avaliadores deram a nota máxima e ele chegou a nota 1000. Então, perceba que não é proibido você usar o que, mas tem que ter uma certa distribuição ao longo do texto. O foco aqui não é ler essa redação, a gente já sabe que é uma redação nota 1000, portanto é coerente, é coesa. O que eu quero destacar é o seguinte, ó, nesse link que eu vou deixar para vocês aqui na descrição dessa aula, tem essas redações, e quando você abre a redação, que é o que eu estou mostrando para você, ó, mais abaixo tem um comentário de corretores, ó. Então eles escolheram algumas redações nota 1000 e produziram um comentário. Esses comentários são bem elucidativos. Eles explicam bem o porquê que essa pessoa, Carolina, o porquê que esse Matheus alcançou, né? O porquê que eles alcançaram a nota 1000 na redação, tá certo? Então, pensar que quando você tem a possibilidade de entender como que uma redação chega a nota 1000, a tua redação nota 1000 também pode chegar, a tua redação nota 1000 também pode estar mais próxima, né? E esse é o intuito aqui do canal. Então, voltando aqui para a gente poder terminar a nossa aula de hoje, só para colocar a explicação do como aqui, olha só. O como refere-se a um com que. Por exemplo, ele tem um valor de com que, ele refere-se, então, a algo geralmente precedido aí de modo, maneira, então, geralmente você vai usar precedido aí de
modo ou maneira, maneira como, modo como, tá certo? Então pensar que o como também é um pronome relativo possível de ser usado. Então hoje aqui a gente passou pelos pronomes que, pelos pronomes a qual e o qual, para a gente poder saber e designar e não ter a questão da ambiguidade. Eu tô falando nesse sentido aqui, ó, quando eu falo assim, ó, o governador falou com a secretária do vereador, aí percebe se você usa assim, ó, falou com a secretária do governador que foi muito eficiente. Esse que foi muito eficiente, foi a secretária ou foi o governador? Aí para você não ter essa ambiguidade, como é que você faz? Falou com a secretária do vereador, a qual foi muito eficiente. A qual quem foi eficiente? A secretária. Agora se eu falo, falou com a secretária do vereador, o qual foi muito eficiente. O qual é o vereador. Então, a qual ou a qual vem para substituir o que e tirar a ambiguidade possível que fica se você usasse o que. Que ficaria se você usasse o que, tá bom? Então, levar em consideração a qual, essa importância aí. Aí a gente tem o quem, que retoma pessoa, o quanto, que tem a ver com a quantidade, mas ele geralmente vai ser aplicado em locuções, ou seja, mais palavras. O cujo, cuja, que tem a ver com uma relação de posse, e o onde, que tem a ver com a relação, né, refere-se a um lugar, retoma um lugar. O quando vai retomar tempo, e o como vai retomar modo ou maneira. Então, geralmente ele vai vir, inclusive, com palavras do tipo modo, maneira. Tá certo? Tá me acompanhando? É claro. Bom, então se você entender um pouco mais sobre o uso dos pronomes relativos, eu vou te convidar a conhecer um pouco mais sobre as partes da redação. Então vou deixar essa playlist aqui que fala sobre as partes da redação, sobre introdução, outras dicas interessantes para você entender sobre a redação. E vou deixar também aqui uma outra playlist onde eu dou aulas ao vivo. Eu chamo de Aulives. Essas Aulives acontecem esporadicamente, eu não tenho um dia fixo ainda para elas, mas são aulas ao vivo onde eu comento questões sobre possibilidades de tema, mas principalmente abordo uma competência de correção da redação do Enem, tá certo? Então, tendo deixado esses 2 vídeos aqui para você, eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!